Olá, aqui estamos nós para mais um vídeo da série Doutrina IBEG. Você que é novo no canal, eu te motivo a inscrever-se no canal. Aperta aí o botãozinho vermelho, faça a sua inscrição, vá também no sininho e acione o sininho para receber as notificações. Assim você saberá sempre que nós entramos ao vivo nas nossas transmissões dos cultos online, mas também você receberá a notificação quando nós disponibilizarmos um vídeo novo, principalmente dessa série Doutrina IBEG. Se você observar, tem uma playlist já criada sobre esse tema, Doutrina IBEG. Nos 3 primeiros vídeos nós falamos e tratamos sobre a doutrina das Escrituras, chamada de bibliologia. E no vídeo anterior iniciamos a teologia própria de Deus. Estamos descobrindo, estamos procurando dentro das nossas limitações humanas compreendermos quem é o Deus, onde a nossa fé está firmada e alicerçada. Com relação à existência de Deus, nós podemos afirmar hoje que nós temos 3 visões. A visão teísta, que crê na existência de Deus, a visão ateísta, que nega a existência de Deus, e a posição agnóstica, que é aquela que reconhece que nós não conseguimos nem sequer provar que Deus existe e nem tampouco que ele não existe. É daí que existe dentro da visão agnóstica aqueles que se apresentam como agnósticos teístas. São aqueles que ainda que não tenham possibilidades de ver e provar a existência de Deus através de fatos, através da ciência, eles decidem por crer em Deus. Mas existem também aqueles chamados agnósticos ateístas, que diante da impossibilidade de se provar a existência de Deus, eles decidem por não crer em Deus. Bom, mas com relação a isso já tratamos no primeiro vídeo através de alguns argumentos pró-existência de Deus. E eu fico com as palavras do físico, do matemático Blaise Pascal, que diz: duvidar de Deus é crer nele. Quer dizer, nós não perderíamos tempo em procurar provar que algo não existe, se nós já cremos que ele não existe. Então, quando se duvida de Deus, está se manifestando que se crê em Deus. Muito bem, o que nós podemos saber sobre Deus é aquilo que ele mesmo nos revelou. E uma primeira revelação que nós admitimos de Deus é a sua revelação através da criação. Essa revelação geral, universal de Deus. Nós podemos perceber quem é Deus e a sua existência através da criação. Quero ler para vocês o que está escrito em Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. Não é à toa que Isaías, no capítulo 40, 26, diz o seguinte: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Isaías nos faz um convite a levantarmos, a elevarmos os nossos olhos e perguntarmos para nós mesmos quem fez estas coisas. E seguramente encontramos uma resposta nesse Deus Criador, nesse Deus Provedor. E essa resposta está também no Salmo de número 19, no versículo 1, onde diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então nós temos uma primeira revelação de Deus, a revelação na natureza, a revelação nas coisas criadas, na complexidade, na beleza e na organização dessas coisas criadas. Percebemos um dedo divino, percebemos esse DNA divino. Mas Deus não somente se revelou pela natureza, Deus se revelou através da sua palavra. Em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós.
Deus começa a revelar-se na sua palavra como sendo esse ser autoexistente, esse ser poderoso que se revela a Moisés. E nós vemos também Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mas nós temos dentro dessa revelação progressiva de Deus, onde Ele se revela na natureza, onde Ele se revela na sua palavra, Ele se revela também através do seu Filho. Em Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Por mais que tentemos definir Deus, nós sempre ficaremos aquém do que Ele realmente é. Por isso, em sua palavra, Ele se fez conhecer por sua natureza, por seus atributos, que nós poderíamos chamar de suas qualidades. Olhemos para a palavra de Deus e comecemos a definir um pouco da essência ou da natureza de Deus. Com relação à natureza de Deus, a primeira coisa que precisamos definir é que Deus é Espírito. A Bíblia diz em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, portanto, é invisível, incorpóreo e imaterial. Quando nós vemos algumas expressões na palavra de Deus em que atribuem a Deus uma figura humana, quando se fala das mãos de Deus, dos olhos, dos pés, dos ouvidos de Deus, isso não passa do que em teologia se chama de antropomorfismo, ou seja, é uma figura de linguagem para que o infinito possa ser compreendido pelo finito. Ainda com relação à natureza de Deus, Deus não somente é um espírito, mas é um espírito pessoal. Deus é uma pessoa. E a Bíblia apresenta características pessoais a Deus. Ele possui intelecto. Quando olhamos em Atos 15:18, lá está escrito: conhecidas são de Deus, ou a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Ou seja, ele tem intelecto, ele tem conhecimento, ele tem sensibilidade. Diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus tem sensibilidade, Deus tem amor. Isso é uma característica pessoal de Deus. Mas ele tem também vontade. Olha o que diz em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas ele também é autoexistente. Mais uma vez te trago à memória o texto de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, o autoexistente. Mas também o eterno, infinito em relação ao tempo, pois ele não teve começo e nem tampouco terá um fim. Em Salmos 92 está escrito: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas Deus é também soberano. Em Isaías 43:11-13 diz o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E ele conclui o profeta Isaías dizendo: agindo eu, quem o impedirá? Deus é soberano. Portanto, com relação à sua natureza, nós podemos perceber na palavra de Deus que Deus é espírito, portanto, ele é um espírito pessoal. Tem características que o tornam uma pessoa: intelecto, vontades, sentimentos. Ele fala, ele ouve, ele se comunica, ele se relaciona.
mas o que o faz especial e único é o fato que ele é autoexistente, eterno e soberano. Por isso tem uma belíssima definição sobre quem é Deus do teólogo Langston. Langston define Deus com a seguinte frase: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Essa é uma das mais belas definições sobre quem é Deus. Nesse vídeo nós definimos então que Deus existe. Nós na IBEG cremos na existência de Deus. Esse Deus se revela a nós, em primeiro lugar, através da natureza, através das coisas criadas. Esse Deus se revela a nós por intermédio da sua palavra. E o suprassumo da revelação de Deus é o seu Filho Jesus, a encarnação do seu Filho. E vimos que Deus, com relação à sua natureza, ele é espírito, mas ele é uma pessoa autoexistente, eterno e soberano. E a partir do próximo vídeo, definiremos as qualidades ou atributos pessoais ou naturais de Deus, incomunicáveis, e também definiremos os atributos morais de Deus ou comunicáveis. Não perca, inscreva-se no canal, acione o sininho e logo mais voltaremos em mais um vídeo da série Doutrina IBEG. Até lá!